A Estrada da Noite, um livro escrito por Joe Hill. Part E. Cachorro Negro. Capítulo 1. Jude tinha uma coleção particular. Tinha desenhos emoldurados dos 7 anões na parede do estúdio, entre seus discos de platina. John Wayne Gacy, o palhaço assassino, fizera os esboços quando estava na cadeia e os mandara para ele. Gacy gostava da Disney dos anos dourados, quase tanto quanto gostava de molestar crianças pequenas, quase tanto quanto gostava dos discos de Jude. Jude tinha o crânio de um camponês do século XVI, que fora perfurado para os demônios saírem. Guardava um monte de canetas enfiadas no buraco, no centro do crânio. Tinha uma confissão de 300 anos atrás assinada por uma feiticeira. Eu realmente falava com um cachorro negro que dizia que envenenaria as vacas, enlouqueceria os cavalos e adoeceria as crianças se eu o deixasse ficar com minha alma. E eu disse que sim, e depois lhe dei o seio para chupar. Ela foi queimada viva. Tinha um laço duro e gasto que fora usado para enforcar um homem na Inglaterra, na virada do século, o tabuleiro de xadrez de infância do mago, Aleister Crowley, e uma fita snuff asterisco. De todas as peças da coleção, esta última era a que lhe causava mais incômodo. Chegará às suas mãos por meio de um policial, um homem que havia trabalhado na segurança de alguns shows em Los Angeles. O tira dissera que o vídeo era mórbido. Tinha dito isso com um certo entusiasmo. Jude assistiu ao vídeo e viu que ele tinha razão. Era morbido. De um modo indireto, aliás, a fita ajudara a apressar o fim do seu casamento. Mas ainda não a jogará fora. Muitos objetos de sua coleção particular do grotesco e do bizarro eram presentes enviados pelos fãs. Na realidade era raro ele próprio comprar alguma coisa para a coleção. Mas quando Danny Votten, seu assistente particular, disse que havia um fantasma à venda na internet e perguntou se ele não queria comprar, Jude não pensou 2 vezes. Era como sair para almoçar, ver o prato do dia e decidir que queria aquilo sem dar sequer uma olhada no cardápio. Certos impulsos não exigiam reflexão. A sala de Danny ocupava um anexo relativamente novo da propriedade de Jude. Saía da ponta, nordeste da casa de fazenda de 110 anos. Com controle climático, móveis de escritório e carpete cor de café com leite, a sala era friamente impessoal. Não tinha nada a ver com o resto da underline 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 asterisco, fita de vídeo que mostra uma cena real de assassinato. And duty. Caça. Seria como uma sala de espera de dentista, não fosse pelos cartazes de shows de rock em molduras de aço inox. Num deles a pessoa via um jarro abarrotado de globo, oculares, olhando fixamente para ela, com um emaranhado de nervos sangrentos saindo de trás deles. Era o pôster da turnê de Todos os Olhares sobre Você. Assim que o anexo ficou pronto, Jude se arrependeu de ter mandado construí-lo. Não queria dirigir 45 minutos de Piecliff até uma sala alugada em Poughkeepsie para tratar de seus negócios, mas provavelmente isso teria sido melhor do que ter Danny Votten dentro de casa. Danny e o trabalho de Danny tinham ficado próximos demais. Quando Jude estava na cozinha, podia ouvir os telefones tocando no escritório, às vezes ambas as linhas disparando ao mesmo tempo, e achava o som enlouquecedor. Há anos não gravava um disco, quase não tinha trabalhado desde que Jerome e Dizzy haviam morrido, e a banda com eles, mas os telefones continuavam tocando sem parar. Ele se sentia sufocado pelo contínuo desfile de gente disputando seu tempo e pelo interminável acúmulo de demandas legais e profissionais, acordos e contratos, promoções e apresentações, o trabalho da Judas Coyne Limitada. Nunca pronto, sempre em curso. Quando estava em casa, Jude queria ser ele próprio, não uma marca registrada. De forma geral, Danny não se metia no restante da casa. Fossem quais fossem seus defeitos, respeitava o espaço privativo de Jude. Mas sempre que ele dava uma incerta no escritório, algo que Jude fazia, sem grande satisfação, 4 ou 5 vezes por dia, Danny o abordava imediatamente. Passar pelo escritório era o caminho mais rápido para chegar até o celeiro e o canil. Poderia evitar o assistente saindo pela porta da frente e circundando a casa, mas ele se recusava a se mover furtivamente ao redor da própria casa, só para evitar Danny Votten. Além disso, não parecia possível que Danny sempre tivesse alguma coisa com que aborrecê-lo. Mas ele sempre tinha. E se não tivesse algo que exigisse atenção imediata, ia querer bater papo. Danny era do sul da Califórnia, e sua conversa não tinha fim. Era capaz de recomendar a pessoas que nunca vira antes os benefícios de consumir braquiária, que incluíam deixar os movimentos dos intestinos com um aroma de grama recentemente cortada. Tinha 30 anos, mas podia falar de skate e de PlayStation com o entregador de pizza como se tivesse 14. Danny desabafava com os homens que vinham consertar o ar-condicionado, contava como a irmã tomara uma overdose de heroína na adolescência e que fora ele quem encontrara, ainda rapaz, o corpo de sua mãe depois que ela se matou. Era impossível deixar Danny sem jeito. Ele ignorava o que era timidez. Jude estava voltando para dentro depois de alimentar Angus e Bon, e passava pelo meio da área de tiro de Danny, achando que talvez conseguisse cruzar ileso o escritório, quando o assistente disse: "Ei, chefe, dê uma olhada nisto." Danny iniciava quase todo o pedido com aquelas palavras.
Uma frase que Jude aprenderá a temer e da qual já se ressentia, um prelúdio a meia hora de tempo perdido preenchendo formulários, lendo faxes, etc. Então Dani lhe disse que alguém estava vendendo um fantasma, e Jude esqueceu a má vontade. Contornou a escrivaninha para poder dar uma olhada, sobre o ombro do assistente, na tela do computador. Dani tinha descoberto o fantasma num site de leilões online, não o eBay, mas um de seus clones menores. Jude correu olhar pela descrição do item, enquanto o assistente lia em voz alta. Dani cortaria a comida no prato para o chefe, se ele deixasse. Tinha uma postura de subserviência que Jude, francamente, achava revoltante num homem. Compre o fantasma do meu padrasto, Dani leu. 6 semanas atrás, meu padrasto, já idoso, morreu de forma súbita. Na época, estava hospedado conosco. Não tinha sua própria casa, e costumava passar temporadas com diversos parentes, ficando 1 mês ou 2 em determinado local, antes de seguir adiante. Todos ficaram chocados com seu falecimento, especialmente minha filha, que tinha muita intimidade com ele. Ninguém poderia imaginar. Foi um homem ativo até o final da vida. Nunca sentava na frente da TV. Todo dia tomava um copo de suco de laranja. Tinha todos os dentes. Isso só pode ser piada, disse Jude. Acho que não, disse Dani. E continuou. 2 dias após seu funeral, minha filha o viu sentado no quarto de hóspedes, que fica bem na frente do quarto dela. Depois disso, a menina não quis mais ficar sozinha em seu quarto, nem mesmo ir para o andar de cima. Expliquei que o avô jamais iria machucá-la, mas ela disse que estava com medo dos olhos dele. Disse que estavam cheios de traços negros, que não eram mais para ver. Desde então, ela tem dormido comigo. A princípio achei que fosse apenas uma história assustadora que ela estivesse contando para si mesma, mas não é só isso. O quarto de hóspede está sempre gelado. Dei uma sondada por lá, e reparei que o frio era maior no armário, onde o paletó do meu padrasto estava pendurado. Ele queria ser enterrado com aquele paletó, mas quando o vestimos na casa funerária, não caiu bem. As pessoas encolhem um pouco quando morrem. A água que existe nela seca. Uma vez que seu melhor paletó tinha ficado grande demais, deixamos que a casa funerária nos convencesse a comprar um dos que ela vendia. Não sei por que dei ouvidos a eles. Na noite seguinte, acordei e ouvi meu padrasto caminhando no andar de cima. A cama no quarto dele não parava arrumada, e a toda hora a porta abria e batia. A gata também não queria ir para o outro andar, e às vezes, se sentava no pé da escada, observando coisas que não conseguíamos ver. Ficava algum tempo olhando fixamente, depois miava como se alguém tivesse pisado em sua cauda, e saía correndo. Meu padrasto foi espírita a vida toda e creio que só está aqui para ensinar a minha filha que a morte não é o fim. Mas ela tem 11 anos e precisa ter uma vida normal, dormindo em seu próprio quarto, não no meu. A única saída que vejo é tentar encontrar outra casa para o papai, e o mundo está cheio de gente que quer acreditar na vida após a morte. Bem, eu tenho a prova bem aqui. Vou vender o fantasma do meu padrasto pelo lance mais alto. É claro que uma alma não pode de fato ser vendida, mas creio que ele irá para sua casa e ficará ao seu lado se você estender o capacho de boas-vindas. Como já disse quando ele morreu, só estava conosco temporariamente e não tinha um lugar que pudesse chamar de seu, portanto tenho certeza de que irá para onde for bem acolhido. Não fique achando que isso é um truque ou uma piada e que vou pegar o dinheiro, mas não lhe mandarei nada. A oferta vencedora receberá algo sólido por seu investimento. Vou enviar o paletó preferido do meu padrasto. Acredito que se o espírito dele está ligado a alguma coisa, só pode ser a isso. É um belo paletó, bastante antiquado, confeccionado pela Great Western Tailoring. Tam elegantes listras finas prateras, blá blá blá, foro de setem, blá blá blá. Dani parou de ler e apontou para a tela. Dê uma olhada nas medidas, chefe. É exatamente o seu tamanho. O lance mais alto até agora é de $80. Se quer ser mesmo dono de um fantasma, de repente ele pode ser seu por apenas 100 paus. Vamos comprar, disse Jude. Sério? Faço uma oferta de $100. Jude apertou os olhos, espreitando alguma coisa na tela, logo abaixo da descrição do item. Era um botão que dizia seu agora, $1000. E embaixo, clique para comprar e encerre imediatamente o leilão. Ele pôs o dedo no botão e bateu no monitor. Vamos logo oferecer 1000 pratas e fechar o negócio, disse. Dani girou na cadeira. Deu um grande sorriso e ergueu as sobrancelhas. Ele tinha sobrancelhas altas, arqueadas, como as do Jack Nicholson, que usava para efeitos dramáticos. Talvez esperasse uma explicação, mas Jude não tinha certeza se poderia explicar, sequer para si mesmo, por que parecerá tão razoável pagar $1000 por um paletó velho que provavelmente não valeria a quinta parte disso. Depois Jude achou que aquilo poderia ser bom em termos de publicidade. Judas Coyne compra um poltergeist. Os fãs devoravam histórias do gênero. Mas isso foi depois. Naquele momento, ele só sabia que queria ser o homem que comprou o fantasma. Jude pôs-se a caminho, pensando em dar uma subida para ver se Georgia já estava vestida. Tinha pedido há meia hora que ela se vestisse, mas esperava encontrá-la ainda na cama. Tinha a impressão de que era onde Georgia pretendia ficar até conseguir a briga que estava procurando. Estaria sentada, só com a roupa de baixo, pintando cuidadosamente de preto as unhas dos pés.
Ou estaria com o laptop aberto, navegando por sites de acessórios góticos, procurando o brinco perfeito para espetar na língua, como se precisasse de mais algum maldito. E então a ideia de navegar na internet fez Jude se deter, curioso para descobrir uma coisa. Tornou a se virar para Danny. Afinal de contas, como foi que você esbarrou nisso? Ele perguntou, acenando com a cabeça para o computador. Recebemos um e-mail sobre o assunto. De quem? Do site dos leilões. Eles nos mandaram uma mensagem que dizia: vimos que você já comprou itens como este e achamos que ficaria interessado. Já compramos algo assim? Obarros da Ocultismo, e o Presumo. Nunca comprei nada nesse site. Talvez tenha comprado e simplesmente não se lembre. Talvez eu tenha comprado alguma coisa para você. Porra de ácido, disse Jude. Antigamente eu tinha uma boa memória. Fui do clube de xadrez nos primeiros anos do ginásio. Foi mesmo? É uma coisa realmente incrível. O quê? A ideia de que fui do clube de xadrez. Acho que sim. Parece tão, cabeça. É, mas eu usava dedos cortados como peças. Danny riu, com um certo exagero, sacudindo o corpo e enxugando lágrimas imaginárias nos cantos dos olhos. Puxasaco, imbecile. Capítulo 2. O paletó chegou no sábado de manhã cedo. Jude estava acordado e fora de casa com os cachorros. Angus disparou assim que o caminhão da UPS começou a estacionar, e a correia foi arrancada da mão de Jude. Angus saltava contra a lateral do caminhão, a saliva voando, as patas arranhando furiosas a porta do lado do motorista. O motorista continuou atrás do volante, espreitando o cachorro com a expressão calma mas atenta de um médico, avaliando uma nova variedade do ebola através de um microscópio. Jude agarrou a correia e deu um puxão mais forte do que pretendia. Angus se estatelou de lado no chão, mas logo se contorceu e tornou a ficar de pé num salto, rosnando. A essa altura, Bon já tinha entrado no jogo, forçando a ponta de sua correia, que Jude segurava com a outra mão, e ganindo com uma estridência que fazia doer a cabeça. Como o celeiro onde ficava o canil era longe demais para levar os cachorros até lá, Jude os arrastou pelo quintal e pela varanda, os dois se debatendo o tempo todo. Empurrou-os pela porta da frente e bateu-a com força atrás deles. Imediatamente os dois começaram a se atirar contra a porta, latindo histericamente. A porta estremecia, os animais arranhavam a madeira. Porra de cachorros. Jude caminhou meio sem jeito para a entrada de carro, e alcançou o caminhão da UPS, no momento em que a porta do baú corria com um duro barulho metálico. O homem da entrega estava do lado de dentro. Ele pulou com uma caixa comprida e chata debaixo do braço. Ozzy Osbourne tem Lulus da Pomerânia, disse o cara da UPS. Vi na TV. São uma graça, parecem gatinhos. Nunca pensou em ter um casal de cachorrinhos assim? Jude pegou a caixa sem dizer uma palavra e entrou. Atravessou a casa com a caixa e foi para a cozinha. Colocou a caixa no tampo da pia e se serviu de café. Jude se levantava cedo por instinto e condicionamento. Quando estava viajando ou gravando, se acostumara a desabar na cama às 5 da manhã e dormir a maior parte do dia, mas ficar a noite toda acordado nunca fora algo natural para ele. Durante as turnês, acordava às 4 da tarde, de mau humor e com dor de cabeça, sem saber como o tempo havia passado. Todos os seus conhecidos lhe pareciam, então, impostores espertos, alienígenas insensíveis disfarçados com pele de borracha e rosto de amigos. Era preciso uma pródiga quantidade de álcool para fazer com que se parecessem de novo consigo mesmos. Só que já haviam se passado 3 anos desde a última vez que saíra em turnê. Não tinha grande interesse por bebida quando estava em casa, e na maioria das noites, ia se deitar por volta das 9 horas. Com 54 anos de idade, voltará a se ajustar aos ritmos de vida que o tinham guiado desde que seu nome era Justin Kauzinski, e ele ainda era garoto na fazenda onde o pai criava porcos. O filho da puta, ignorante, o puxaria da cama pelos cabelos se o encontrasse deitado quando o sol nascesse. Foi uma infância de lodo, cães latindo, arame farpado, instalações caindo aos pedaços, porcos guinchando e pouco contato humano. A mãe passava a maior parte do dia sentada na mesa da cozinha, com a expressão fixa, inerte, de alguém que tivesse sido lobotomizada. E o pai governava seus hectares de ruína e bosta de porco com os punhos e um riso raivoso. Jude já estava acordado havia muitas horas, mas ainda não tomara o café da manhã. Estava fritando bacon, quando Georgia apareceu na cozinha. Ela usava apenas calcinha preta, e tinha os braços cruzados sobre os pequenos seios brancos com piercing. O cabelo preto flutuava em volta de sua cabeça, num emaranhado discreto. Ela não se chamava realmente Georgia. Também não se chamava Morfina, embora tivesse adotado esse nome nos 2 anos em que fora stripper. Seu nome verdadeiro era Maribeth Kimball, tão simples, tão comum que ela rira na primeira vez que o revelara a Jude, como se isso a embaraçasse.
À medida que o tempo passava, Judy ia deixando para trás uma coleção de namoradas góticas que tiravam a roupa ou eram cartomantes, ou tiravam a roupa e eram cartomantes, belas moças que usavam cruzes egípcias, esmalte negro nas unhas, e que ele sempre chamava pelo nome de seus estados de origem, um hábito de que poucas gostavam, pois não queriam ser constantemente lembradas da identidade que estavam tentando apagar com toda aquela maquiagem de mortas-vivas. Geórgia tinha 23 anos. Porra de cães estúpidos, disse ela, empurrando um deles com o calcanhar. Estavam rodando em volta das pernas de Judy, estimulados pelo cheiro do bacon. Me fizeram levantar. Talvez estivesse na hora de tirar o rabo da cama. Já pensou nisso? Ela fazia tudo para nunca ter de se levantar antes das 10. Geórgia se curvou diante da geladeira, aberta para pegar o suco de laranja. Ele gostou da vista, do modo como as tiras da calcinha cortaram as duas nádegas, de uma brancura quase excessiva, mas desviou os olhos enquanto ela bebia diretamente da caixa. Geórgia deixou o suco na bancada da pia. Ficaria ali, até estragar se Judy não o guardasse na geladeira. Ele estava contente com a adoração das góticas. Gostava ainda mais do sexo, de seus corpos ágeis, atléticos, tatuados e ávidos por uma excentricidade. Mas já fora casado com uma mulher que usava copo, guardava as coisas na geladeira e lia o jornal de manhã. Judy sentia falta das conversas dos dois. Eram conversas adultas. Ela não tinha sido stripper. Não acreditava em adivinhação do futuro. Era um relacionamento maduro. Geórgia usou uma faca de carne para cortar a caixa da UPS. Deixou a faca na bancada da pia, com a fita adesiva grudada. O que é isto? Ela perguntou. Havia uma segunda caixa dentro da primeira. Estava muito apertada dentro da outra, e Geórgia teve de puxar por um bom tempo até conseguir tirá-la e pousá-la na bancada. Era grande, brilhante e preta, e tinha a forma de um coração. Bombons às vezes vinham em caixas como aquela, embora ela fosse grande demais para bombons. E caixas de bombom eram cor-de-rosa ou, no máximo, amarelas. Podia ser uma caixa contendo lingerie, só que Judy não tinha encomendado nada do tipo para dar a Geórgia. Ele franziu a testa. Não fazia a menor ideia do que poderia haver ali dentro e ao mesmo tempo sentia que, de alguma forma, deveria saber. A caixa em forma de coração devia conter alguma coisa que ele estivesse esperando. Isto é para mim? Ela perguntou. Geórgia conseguiu puxar a tampa e pegou o que havia dentro, erguendo a peça para ele ver. Um paletó. Alguém mandara um paletó. Era preto e antiquado, os detalhes embaçados pelo plástico do saco de lavagem, a seco onde fora colocado. Geórgia levantou-o segurando pelos ombros e colocou-o na frente do corpo, quase como se fosse um vestido que estivesse pensando em experimentar, mas sobre o qual quisesse primeiro ouvir a opinião dele. Seu olhar era indagador, com um grande sulco entre as sobrancelhas. Por um momento ele não se lembrou, não soube por que havia recebido aquilo. Quando abriu a boca para dizer que não fazia ideia se a encomenda era para ela, ouviu sua própria voz respondendo. É o paletó do morto. O quê? O fantasma, disse ele se recordando. Comprei um fantasma. Uma mulher estava convencida de que estava assombrada pelo padrasto. Então ela pôs o espírito inquieto à venda na internet e eu o comprei por $1000. Esse é o paletó dele. A mulher acha que o paletó pode ser a fonte da assombração. Ah, legal, disse Georgia. E você vai usá-lo? Judy ficou surpreso com sua própria reação. A pele formigou, ficou estranha e áspera, toda arrepiada. Por um momento irracional, a ideia lhe pareceu obscena. Não, disse Judy, e Geórgia lhe lançou um rápido olhar de espanto pelo tom frio e sem energia da voz. O sorriso afetado de Geórgia se fechou um pouco e ele percebeu que soara. Bem, não assustado, mas momentaneamente sem vigor. Acrescentou, não ia caber. Embora, na verdade, o poltergeist tivesse mais ou menos a sua altura e o seu peso quando vivo. Talvez eu use, disse Geórgia. Não deixo de ter alguma coisa de espírito inquieto. E fico sensual, em roupas de homem. De novo uma sensação de choque, um formigamento na pele. Ela não devia usá-lo. O simples fato de Geórgia estar brincando com aquilo era desagradável, embora ele não pudesse explicar por quê. Não ia deixar que ela vestisse o paletó. Pelo menos naquele instante, não conseguia imaginar nada mais repulsivo. E isso tinha algum significado. Não havia muita coisa que Judy julgasse demasiado repugnante. Não estava habituado a sentir repulsa. O profano não o incomodava, tinha lhe dado 30 anos de vida boa. Vou deixar lá em cima até descobrir o que fazer com ele, disse Judy tentando falar num tom desdenhoso, mas não soando muito convincente. Ela o encarou, intrigada com o que estava abalando o autodomínio habitual de Judy, e puxou o plástico do saco da lavanderia. Os botões prateados do paletó cintilaram na luz. Era um paletó sombrio, preto como penas de corvo, mas aqueles botões, do tamanho de moedas de 25 centavos, lhe davam um caráter rústico. Junto com uma gravata bem fina, seria o tipo de coisa que Johnny Cash teria usado no palco. Angus começou a latir, alto, estridente, um latido de pânico. Começou a recuar movendo o traseiro, a cauda baixa, esquivando-se do paletó. Geórgia riu. É realmente assombrado, disse.
Ela suspendeu o paletó na frente do corpo, sacudiu-o de um lado para outro, atirou-o na direção de Angus, deixando que roçasse nele, como a capa de um toureiro. Enquanto se aproximava do animal, ela imitava o som gutural, prolongado de uma alma penada, seus olhos brilhando de prazer. Angus recuou desajeitadamente, bateu num banco da bancada da cozinha e derrubou-o com uma pancada metálica. Sob o velho cepo de cortar carne, Bom, orelhas achatadas contra o crânio, olhava a superfície manchada de sangue. Georgia tornou a rir. Pare com essa porra, disse Judy. Ela lhe atirou um olhar de desprezo, perversamente feliz, a expressão de uma criança queimando formigas com uma lupa. De repente, fez uma careta de dor e gritou. Disse um palavrão, agarrando a mão direita. Jogou o paletó na bancada da pia. Uma brilhante gota de sangue cresceu na ponta de seu polegar e caiu, plink, no chão de ladrilhos. Merda, disse ela. Porra de alfinete. Veja o que você arrumou. Georgia o encarou, fez um gesto obsceno para ele e escapuliu da cozinha. Assim que ela saiu, Judy se levantou e guardou o suco na geladeira. Depois jogou a faca na pia, pegou um pano para limpar o sangue do piso, e então seu olhar se fixou no paletó e ele esqueceu o que estava prestes a fazer. Alisou o paletó, dobrou as mangas, tateou com cuidado. Judy não conseguiu encontrar nenhum alfinete, não conseguiu descobrir onde Georgia havia se picado. Tornou a estender suavemente o paletó na caixa. Um cheiro forte chamou sua atenção. Ele se virou para a frigideira e disse um palavrão. O bacon tinha queimado. Capítulo 3. Pôs a caixa na prateleira, no fundo de seu closet, e decidiu parar de pensar nela. Capítulo 4. Estava de novo atravessando a cozinha, um pouco antes das 6, para pegar salsichas para o grill, quando ouviu alguém sussurrando no escritório de Dani. O som o sobressaltou, deixou-o paralisado. Dani fora para casa havia mais de uma hora, e o escritório estava trancado, devia estar vazio. Judy inclinou a cabeça para ouvir, concentrando-se intensamente na voz baixa, sibilante. Logo identificou o que estava ouvindo, e seu pulso começou a ficar mais lento. Não havia ninguém lá. Era apenas alguém falando no rádio. Judy tinha certeza. Os tons baixos não eram suficientemente baixos, a voz em si era sutilmente nivelada. Sons podiam sugerir formas, podiam pintar um quadro da bolsa de ar onde tinham sido gerados. Uma voz num poço tinha um eco grave circular, enquanto uma voz num armário parecia condensada, todo o volume extraído dela. A música era também geometria. O que Judy estava ouvindo naquele momento era uma voz fechada numa caixa. Dani tinha esquecido de desligar o rádio. Abriu a porta do escritório e enfiou a cabeça. As luzes estavam apagadas e, com o sol do outro lado da construção, o aposento parecia mergulhado numa sombra azul. O rádio estéreo do escritório era o terceiro pior da casa, mesmo que fosse melhor que a maioria dos rádios domésticos. Um monte de componentes Onkyo, num gabinete de vidro, ao lado do bebedouro. Os mostradores eram iluminados por um verde intenso, não natural, a cor de objetos observados por mira de visão noturna. Destacava-se uma única e brilhante barra vertical vermelha, o ponteiro rubi, indicando a frequência em que o rádio estava sintonizado. O ponteiro era uma ranhura estreita, no formato de uma pupila de gato, e parecia concentrado no escritório com uma fascinação estranha, sem nem mesmo piscar. Que esta noite vai fazer muito frio, dizia o homem no rádio. Um tom seco, quase rascante. Um homem gordo, a julgar pelo chiado, quando ele exalava o ar. Devemos temer encontrar mendigos congelados na área. Sua preocupação com o bem-estar do sem-teto é comovente, disse um segundo homem, este com a voz um tanto fina, esganiçada. Era Vum, onde a maioria das bandas tinha o nome de alguma doença fatal, antrax, ou algo que lembrasse decadência rançosa, e onde os DJs demonstravam grande interesse por chatos no meio das pernas, strippers e as divertidas humilhações que atingiam os pobres, os inválidos e os idosos. O pessoal da rede tocava a música de Judy com uma certa frequência, razão pela qual Dani mantinha o estéreo sintonizado neles, um ato ao mesmo tempo de lealdade e bajulação. Na realidade, Judy suspeitava que Dani não tinha qualquer preferência musical, nenhum gosto ou desgosto marcante, e que o rádio era apenas som ambiente, o equivalente auditivo do papel de parede. Se trabalhasse para Enya, Dani cantarolaria alegremente música céltica, enquanto respondia a seus e-mails e enviava faxes. Judy começou a atravessar a sala para desligar o rádio, mas, antes que fosse muito longe, seu passo emperrou. Uma lembrança avançara por seus pensamentos. Uma hora atrás estava lá fora com os cachorros. Tinha parado no final do caminho de terra, desfrutando a aspereza do ar, o ardor nas suas faces. Alguém na estrada lá embaixo estava tocando fogo numa pilha de lixo com galhos caídos e folhas de outono. O leve aroma temperado da fumaça também o havia agradado. Dani tinha saído do escritório, vestindo a jaqueta e se preparando para ir embora.
Ficaram um momento conversando, ou para ser mais preciso, Dani tagarelou enquanto Jude olhava para os cachorros e tentava tirá-lo de sintonia. Você sempre podia contar com Dani Voten para estragar um silêncio perfeito. Silencio. O escritório atrás de Dani estava silencioso. Jude podia se lembrar dos corvos grasnando e da torrente contínua da exuberante tagarelice do assistente, mas não de um som de rádio vindo do escritório. Se o estéreo estivesse ligado, Jude achava que teria escutado. Seus ouvidos continuavam sensíveis como sempre tinham sido. Apesar dos pesares, tinham sobrevivido a tudo o que ele o submetera nos últimos 30 anos. Em compensação, Kenny Morlix, o baterista de Jude, único outro sobrevivente da banda original, ficará com um terrível zumbido nos ouvidos. Não conseguia nem escutar a mulher, mesmo que ela gritasse bem na sua cara. Jude deu mais um passo à frente, mas estava de novo pouco à vontade. Não era só uma coisa. Era tudo. Era o ambiente mal iluminado e o olho vermelho, brilhante a fitá-lo na frente do receptor de rádio. Era a ideia de que o rádio não estava ligado uma hora atrás, quando Dani, parado diante da porta aberta do escritório, puxava o fecho da jaqueta. Era o pensamento de que alguém teria ainda há pouco atravessado o escritório e talvez ainda estivesse por perto, observando da escuridão do banheiro, pela fresta da porta entreaberta. Um pensamento paranoico e que não combinava com ele, mas que não saía de sua cabeça. Estendeu a mão para o botão que ligava o rádio estéreo, mas realmente não ouvia mais nada, o olhar fixo naquela porta. Não sabia o que ia fazer se ela começasse a se abrir. O homem do tempo dizia, frio e seco à medida que a frente empurra o ar quente para o sul. O morto ganha do vivo. Puxa para o frio. Para o buraco. Você vai mor? O polegar de Jude apertou o botão power, desligando o rádio, justo no momento em que registrava o que estava sendo dito. Ele estremeceu sobressaltado e deu uma nova estocada no botão, para trazer a voz de volta, descobrir sobre que diabo o homem do tempo estava falando. Só que o homem do tempo já tinha saído do ar e agora quem falava era o DJ. De congelar o cu, mas Kurt Cobain é quente como o inferno. Vamos nessa. Uma guitarra gemeu, um som estridente, tremido, que continuou sem parar, sem que fosse possível distinguir qualquer melodia ou objetivo, exceto, talvez, levar o ouvinte à loucura. A abertura da I Hate Myself and I Want to Die, do Nirvana. Era sobre isso que o homem do tempo estivera falando. Havia dito algo sobre morrer. Jude clicou mais uma vez no botão, devolvendo a sala à tranquilidade. Não durou. O telefone disparou bem atrás dele, uma alarmante explosão de som que fez o pulso de Jude dar outro salto desagradável. Ele atirou um olhar para a mesa de Dani, se perguntando quem estaria chamando aquela hora na linha do escritório. Contornou a escrivaninha para dar uma olhada no identificador de chamada, e reconheceu imediatamente o prefixo do leste da Louisiana. O nome que apareceu foi Kauzinski, M. Só que Jude sabia, mesmo sem tirar o fone do gancho, que não era realmente Kauzinski, M na outra ponta. A não ser que tivesse acontecido algum milagre médico. De fato quase desistiu de atender, mas então lhe ocorreu que talvez Arlene Wade estivesse ligando para dizer que Marty morrera, hipótese que obrigaria a falar com ela mais cedo ou mais tarde, quisesse ou não. Alô, disse? Alô, Justin, disse Arlene. Era uma tia postiça, cunhada de sua mãe e habilitada paramédica, embora nos últimos 13 meses seu único paciente tivesse sido o pai de Jude. Tinha 69 anos e uma voz fanhosa e suave. Para ela, Jude seria sempre Justin Kauzinski. Como você está, Arlene? Do mesmo jeito. Você sabe. Eu e o cachorro estamos passando bem. Embora ele agora quase não consiga se levantar porque está gordo demais e os joelhos lhe doem. Mas não estou ligando para falar de mim ou do cachorro. É sobre seu pai. Como se fizesse sentido ela ligar para falar de outra coisa. Uma estática assobiava na linha. Jude fora entrevistado ao telefone por um famoso jornalista de rádio de Pequim, receberá chamadas de Brian Johnson da Austrália e as ligações tinham sido nítidas e claras. Como se as pessoas estivessem telefonando do outro lado da rua. Por alguma razão, no entanto, a chamada de Moores Corner, na Louisiana, chegava fraca e cheia de ruídos, como uma rádio distante demais para ser recebida com perfeição. Vozes de outras linhas vazavam aqui e ali, audíveis por alguns momentos antes de sumirem. Eles podiam ter conexões de internet de alta velocidade em Baton Rouge, mas, nas pequenas cidades nos pântanos ao norte do lago Pontchartrain, se você quisesse uma conexão veloz com o resto do mundo, era melhor envenenar o carro e pôr o pé na estrada. Nos últimos meses, tenho lhe dado comida na boca. Coisa macia que não precise mastigar. Ele estava gostando das sopas de estrelinhas. E de pudim. Nunca encontrei um moribundo que não quisesse um pouco de pudim antes de partir. Fica o espantado. Ele não costumava ter nenhuma queda por doces. Tem certeza? Quem está cuidando dele? Você. Bom, então acho que tenho certeza, disse Arlene. Tudo bem. É por esse motivo que estou ligando. Ele não vai mais comer pudim, nem estrelinhas, nem mais nada. Simplesmente se engasga com qualquer coisa que ponho em sua boca. Não consegue engolir. O Dr. Neuland veio visitá-lo ontem. Acha que seu pai teve outro AVC. Derrame. Não chegava a ser exatamente uma pergunta. Não do tipo que você cai e morre.
Se tivesse tido outro desses, não faria sentido tocar no assunto. Ele teria morrido. Agora foi um apagão dos pequenos. Nem sempre dá para saber quando ele teve um desses pequenos. Principalmente se fica como está agora, só encarando as coisas. Há 2 meses, não dá uma palavra com ninguém. Jamais voltará a dar uma palavra com alguém. Está no hospital? Não. Aqui podemos cuidar dele tão bem, ou até melhor do que no hospital. Fico o dia inteiro com ele e o Dr. Neulan passa aqui diariamente para vê-lo. Mas podemos mandá-lo para o hospital. Sairia mais barato, se isso tem importância para você. Não. Deixe os leitos de hospital para quem pode realmente melhorar neles. Não vou discutir com você, mas muita gente morre nos hospitais, e você tem de se perguntar por que isso acontece. Bem, o que vai fazer com essa história da comida? Como é que fica agora? Seguiu-se um momento de silêncio. Jude teve a impressão de que a pergunta a pegara de surpresa. Quando Arlene respondeu, foi de forma branda e sensata, e ao mesmo tempo num tom de desculpas, como quem explica uma cruel verdade a uma criança. Bem, isso compete a você, não a mim, Justin. O Dr. Neulan pode enfiar um tubo de alimentação nele e fazê-lo durar um pouco mais, se você quiser. Até ele ter outro pequeno apagão e perder a capacidade de respirar. Ou podemos apenas deixá-lo em paz. Ele jamais vai se recuperar, não aos 85 anos. Ninguém estará roubando sua juventude. Ele está preparado para a coisa. E você está? Jude pensou, mas não disse que estava preparado havia mais de 40 anos. De vez em quando imaginava aquele momento, talvez fosse mais correto dizer que tinha até sonhado com ele. Mas agora que a hora tinha chegado, ficou espantado em descobrir como seu estômago doía. Quando Jude respondeu, no entanto, a voz estava firme. Tudo bem, Arlene. Sem tubo. Se você diz que está na hora, para mim está bom. Me mantenha informado, está bem? Mas ela ainda não acabará. Fez um som que indicava impaciência, uma espécie de forte exalação de ar, e perguntou. Você vem? Ele ficou parado junto à mesa de Dani, a cara fechada, confuso. A conversa dera um salto de um assunto para outro, sem aviso, como agulha pulando num disco de uma faixa para outra. Por que eu faria isso? Não quer vê-lo antes que se vá? Não. Jude já não via o pai, nem ficava no mesmo aposento com ele havia 3 décadas. Não queria ver o velho antes que ele se fosse nem queria olhar para ele depois. Não planejava sequer comparecer ao enterro, embora fosse ele quem ia pagá-lo. Jude tinha medo do que pudesse sentir, ou do que não sentiria. Pagaria o que tivesse de pagar para não precisar compartilhar de novo a companhia do pai. Era a melhor coisa que o dinheiro podia comprar, a distância. Mas não podia dizer isso a Arlene Wade, assim como não podia contar que estivera esperando que o velho morresse desde os 14 anos. Em vez disso respondeu, ele ao menos ia saber se eu estivesse aí? É difícil dizer o que ele sabe e o que não sabe. Tem consciência daqueles que estão no quarto. Vira os olhos para ver quem chega e quem vai embora. Ultimamente, no entanto, tem reagido menos. As pessoas ficam desse jeito depois que um certo número de lâmpadas queimou. Não posso ir até aí. Esta semana não é boa, disse Jude, recorrendo à mentira mais fácil. Achou que a conversa tinha acabado e estava pronto para se despedir quando se surpreendeu fazendo uma pergunta, algo que só soube que estivera em sua mente quando disse as palavras em voz alta. Vai ser difícil? A morte para ele? Negativo. Quando uma pessoa de idade chega a esse estágio, definha rapidamente sem o tubo de alimentação. Não sofre nada. Tem certeza? Por quê? Ela perguntou. Desapontado? Capítulo 5. 40 minutos mais tarde, Jude foi até o banheiro para colocar os pés de molho, tamanho 44, solas chatas, fonte constante de dor, e encontrou Georgia encostada na pia, chupando o polegar. Usava uma camiseta e uma calça de pijama com um gracioso padrão de figurinhas vermelhas que pareciam corações. Só quando chegava perto a pessoa conseguia ver que todas aquelas figurinhas vermelhas eram na realidade imagens de ratos enrugados e mortos. Jude se inclinou para ela e tirou-lhe a mão da boca para examinar o polegar. A ponta estava inchada e tinha um ferimento esbranquiçado, que não parecia feio. Ele soltou a mão e se afastou, desinteressado, puxando uma toalha do suporte aquecido e jogando-a no ombro. Devia pôr alguma coisa nisso, disse ele. Antes que infeccione e apodreça. É difícil para dançarinas com deformações arranjar trabalho. Você é um tremendo filho da puta em matéria de solidariedade, sabia? Se quer apoio, vá procurar o James Taylor. Ele olhou de relance pelo ombro e a viu sair. Uma parte dele teve vontade de retirar o que dissera. Mas não retirou. Com suas pulseiras de tachões metálicos e um batom negro brilhante que dava uma aparência fúnebre, elas, as moças como Georgia, queriam rispidez. Queriam provar para si mesmas sua capacidade de resistência, provar que eram duronas. Era por isso que vinham a Jude,
Não apesar das coisas que ele lhes dizia, ou do modo como as tratava, mas justamente por causa disso. Ele não queria que nenhuma delas fosse embora decepcionada. Mas era inevitável que mais cedo ou mais tarde, todas fossem embora. Pelo menos ele via as coisas assim, e mesmo que elas não pensassem dessa maneira no início, acabavam entendendo com o tempo. Capítulo 6. Um dos cachorros estava na casa. Jude acordou por volta das 3 da manhã com aquele barulho, passos de um lado para o outro no corredor, um rumor e um sopro de movimento incessante, um leve choque contra a parede. Ele os colocará no canil pouco antes de escurecer, lembrava-se muito claramente de ter feito isso, mas não se preocupou com o fato nos primeiros momentos após ter acordado. Um deles, de alguma forma, tinha entrado na casa, era só. Jude sentou por um instante, ainda embriagado e entorpecido de sono. Um salpico de luar caiu sobre Geórgia, que dormia de bruços à sua esquerda. Sonhando com o rosto relaxado e despojado de toda a maquiagem, parecia quase uma menina, e Jude sentiu uma súbita ternura. E também um estranho constrangimento por se encontrar na cama com ela. Angus? E ele murmurou. Bom? Geórgia não se mexia. Agora ele não ouvia nada no corredor. Escapuliu da cama. A umidade e o frio pegaram-no de surpresa. Fora o dia mais frio dos últimos meses, o primeiro verdadeiro dia de outono, e agora havia uma friagem rude no ar, penetrante, o que significava que devia estar ainda mais frio lá fora. Talvez fosse por isso que um dos cachorros estava dentro de casa. Talvez tivesse cavado sob a cerca de arame do canil e de alguma forma conseguido entrar na casa, desesperado à procura de um lugar quente. Mas isso não fazia sentido. Parte do canil era fechada, e os cachorros podiam se refugiar no celeiro aquecido, se sentissem frio. Ele começou a caminhar em direção à porta, para dar uma espiada no corredor, mas hesitou quando passou pela janela, puxou a cortina para o lado e deu uma olhada lá fora. Os cães estavam na parte externa do canil, perto da parede do celeiro. Angus rodava de um lado para outro sobre a palha, o corpo comprido e liso se agitando em escorregadios movimentos laterais. Bon estava rigidamente sentada num canto. Tinha o focinho levantado e o olhar fixo na janela de Jude, nele. No escuro, um verde muito vivo e anormal brilhava nos olhos dela. Estava quieta demais, com o olhar concentrado demais, como uma estátua de cachorro, em vez da coisa real. Foi um choque olhar pela janela e encontrar os olhos de Bon fixos nele, como se ela estivesse observando o vidro, só Deus sabe por quanto tempo à espera que Jude aparecesse. Mas pior do que isso era saber que havia alguma coisa na casa, andando de um lado para outro, batendo nas coisas no corredor. Jude deu uma olhada no painel de segurança ao lado da porta do quarto. A casa era monitorada, por dentro e por fora, por uma coleção de detectores de movimento. Os cachorros não eram grandes o suficiente para acioná-los, mas um homem adulto os faria disparar e o painel registraria movimento em alguma parte da casa. O mostrador, no entanto, exibia uma luz verde contínua e dizia apenas sistema ativo. Jude se perguntava se o chip era sensível a ponto de perceber a diferença entre um cachorro e um psicótico nu, ganhando terreno de 4, com uma faca entre os dentes. Jude tinha uma arma, mas estava no cofre de seu estúdio particular de gravação. Estendeu a mão para a guitarra dobro, encostada na parede. Nunca fora de quebrar guitarras para impressionar. O pai destruíra sua primeira guitarra, numa tentativa de fazer Jude abandonar suas ambições musicais. Jude nunca fora capaz de repetir o gesto, nem mesmo no palco pelo espetáculo, quando podia se dar ao luxo de ter todas as guitarras que quisesse. Estava, no entanto, perfeitamente disposto a usar uma guitarra como arma, para se defender. Num certo sentido, acreditava que sempre as utilizara como armas. Ouviu uma tábua corrida ranger no corredor, depois outra, depois um suspiro, como alguém parando cansado. S.U. Sangue, S.E.A. Silaru. Ele abriu a porta. Mas o corredor estava vazio. Jude chapinhou por compridos retângulos de luz glacial, atirada pelas clarabóias. Parava diante de cada porta fechada, prestava atenção, depois dava uma olhada no interior. Por um momento, um cobertor atirado numa cadeira, pareceu um anão disforme a encará-lo. Em outro quarto, encontrou uma figura alta, lúgubre, parada atrás da porta, e o coração saltou em seu peito. Quando ia bater com a guitarra, percebeu que era um cabide de pé, e o ar saiu de dentro dele, num jato trêmulo. No estúdio, no final do corredor, pensou em pegar sua pistola, mas não fez isso. Não queria sair armado pela casa. Estava tão nervoso que poderia reagir a um movimento brusco no escuro puxando o gatilho, e acabar abrindo um buraco em Danny Votten, ou na empregada, embora não pudesse imaginar por que eles iriam se mover furtivamente pela casa a uma hora daquelas. Retornou ao corredor, e foi para o andar de baixo. Revistou o térreo, e só encontrou sombras e quietude, o que devia deixá-lo tranquilo, mas não deixou. Era o tipo errado de quietude, a imobilidade chocada que se segue ao estouro de um rojão. Seus tímpanos latejavam com a pressão de todo aquele sereno, terrível silêncio. Não conseguiu relaxar,
Mas ao pé da escada, tentou fazer de conta que estava tudo bem, uma farsa que levou adiante só para si mesmo. Apoiou a guitarra na parede e soltou ruidosamente o ar dos pulmões. Que merda você está fazendo? Disse ele. Estava tão pouco à vontade que o som de sua própria voz o desconcertava, fazendo uma onda fria, áspera, subir pelos seus braços. Nunca fora de falar sozinho. Subiu a escada e começou a voltar pelo corredor em direção ao quarto. Seu olhar bateu num homem velho, sentado numa antiga cadeira, chaqueira encostada na parede. Assim que o viu, seu pulso disparou em sinal de alarme. Jude se virou para o lado, fixou o olhar na porta do quarto e só continuou a enxergar o velho pelo canto do olho. Nos momentos que se seguiram, ele sentiu que era questão de vida ou morte não estabelecer contato visual com o homem, não demonstrar que o via. Ele não estava vendo nada, Jude disse a si mesmo. Não havia ninguém ali. A cabeça do velho estava curvada. Seu chapéu descansava no joelho. O cabelo escovinha, cortado rente, tinha um brilho de geada. Os botões na frente do paletó cintilavam no escuro, cromados pelo luar. Jude reconheceu, num relance, o paletó. Da última vez que o vira, estava dobrado na caixa preta em forma de coração, uma caixa que tinha ido para o fundo do closet. Os olhos do velho estavam fechados. O coração de Jude martelava, era uma luta para respirar. Ele continuou andando para a porta do quarto, que ficava bem no final do corredor. Quando passou pela cadeira chaqueira, encostada na parede da esquerda, sua perna roçou no joelho do homem e o fantasma ergueu a cabeça. Mas Jude já estava além dele, quase na porta. Tomava cuidado para não correr. Não importava que o velho o observasse pelas costas, desde que não houvesse contato visual entre um e outro. Aliás, o velho não existia. Entrou no quarto e trancou a porta. Foi direto para a cama, deitou-se e imediatamente começou a tremer. Uma parte dele queria rolar na direção de Geórgia e grudar-se nela, deixar seu corpo aquecê-lo e afastar os calafrios. Permaneceu, no entanto, do seu lado da cama, para não acordá-la. Fitava o teto. Geórgia estava agitada e gemia dolorosamente em seu sono. Capítulo 7. Ele não esperava dormir, mas cochilou com a primeira luz do dia e acabou acordando excepcionalmente tarde, depois das 9. Geórgia estava de lado, a mão pequena suavemente pousada no peito dele e a respiração leve em seu ombro. Ele se esgueirou para fora da cama e para longe dela, passou pelo corredor e foi para o andar de baixo. A dobro estava encostada na parede, onde a deixará. A visão da guitarra provocou um sobressalto em seu coração. Tentava fingir que não vira o que tinha visto de noite. Tinha fixado para si mesmo o objetivo de não pensar naquilo. Mas havia a dobro. Quando olhou pela janela, Jude identificou o carro de Danny estacionado ao lado do celeiro. Não tinha nada a dizer a Danny e nenhuma razão para incomodá-lo, mas logo estava na porta do escritório. Não pôde evitar. A compulsão de estar na companhia de outro ser humano, alguém lúcido, sensível e com a cabeça cheia de problemas cotidianos, foi irresistível. Danny estava ao telefone, empinado na cadeira giratória, rindo de alguma coisa. Ainda usava a jaqueta de camurça. Jude não precisava perguntar por quê. Ele próprio tinha um roupão sobre os ombros e estava se abraçando embaixo dele. O escritório estava impregnado de um frio úmido. Danny viu Jude olhando pela porta e piscou para ele, outro hábito bajulador trazido de Hollywood, embora naquela manhã em particular Jude não estivesse nem aí para isso. Então Danny viu alguma coisa na expressão do chefe e fechou a cara. Seus lábios formaram as palavras "Tudo bem com você?" Jude não respondeu. Ele não sabia. Danny se livrou da pessoa com quem estava falando e girou na cadeira, lançando um olhar preocupado na sua direção. O que está havendo, chefe? Você está com uma cara péssima. O fantasma chegou, disse Jude. Ah, chegou? Danny perguntou, se animando. Depois abraçou a si próprio, simulando um tremor. Apontou com a cabeça para o telefone. Era o pessoal do aquecimento. Este lugar está frio como um túmulo. Daqui a pouco, vão mandar um cara para dar uma olhada no boiler. Quero falar com ela. Com quem? Com a mulher que nos vendeu o fantasma. Danny baixou uma das sobrancelhas e ergueu a outra, a expressão de quem tinha perdido alguma coisa ao longo da conversa. O que está querendo dizer com o fantasma chegou? Aquele que encomendamos. Ele veio. Quero falar com ela. Quero esclarecer umas coisas. Danny precisou de alguns segundos para processar aquilo. Começou a girar de volta para o computador e pegou o telefone, mas o olhar continuou fixo em Jude. Tem certeza de que está tudo bem com você? Perguntou. Não, disse Jude. Vou ver os cachorros. Encontre o número dela, ok? Ele saiu de roupão e cueca para tirar bom e engos do canil. A temperatura tinha caído para menos de 10 graus Celsius, e o ar estava esbranquiçado por uma névoa granulada. Contudo, era mais confortável que o frio úmido, grudento da casa.
Angus lambeu a mão dele, a língua áspera, quente e tão real, que por um instante, Jude sentiu um palpitar quase doloroso de gratidão. Sentia-se feliz de estar entre os cachorros, com aquele fedor de pelo úmido e aquela ânsia para brincar. Passaram correndo por ele, caçando um ao outro, depois correram de volta, Angus tentando morder a cauda de Bon. Seu pai tratara os cães da família melhor do que jamais havia tratado Jude ou a mãe de Jude. A certa altura, aquilo havia contagiado Jude, e ele também aprenderá a tratar os cachorros melhor que a si próprio. Passará a maior parte da infância dividindo a cama com eles, dormindo com um de cada lado e às vezes um terceiro a seus pés, tornará-se inseparável da matilha rude do pai, sem banho e infestada de carrapatos. Nada o fazia recordar com tanta facilidade quem era e de onde viera como o forte cheiro de cachorro, e, quando voltou para casa, já se sentia mais firme, mais senhor de si. Ao passar pela porta do escritório, Danny estava dizendo ao telefone: "Muito obrigado. Pode aguardar um momento pelo Sr. Coyne?" Ele apertou um botão, segurando o fone. O nome é Jessica Price, da Flórida. Ao pegar o telefone, Jude percebeu que era a primeira vez que ouvia o nome completo da mulher. Quando pusera seu dinheiro no fantasma, não tivera a menor curiosidade sobre o nome dela, embora lhe parecesse agora que era o tipo de coisa que devia ter feito questão de saber. Jude Franzio e Testa. O nome dela era absolutamente comum, mas por alguma razão chamou sua atenção. Achava que nunca ouvirá antes, mas era tão obviamente digno de esquecimento que era difícil ter certeza. Jude pôs o fone no ouvido, e Danny apertou novamente o botão para liberar a linha. "Hello, Jessica. Aqui é Judas Coyne. Gostou do paletó, Sr. Coyne?" Ela perguntou. A voz continha uma delicada cadência do sul, e o tom era descontraído, simpático, e havia mais alguma coisa. Um suave traço brincalhão, algo que lembrava a zombaria. Como era a aparência dele? Judas perguntou. Nunca fora homem de perder tempo, fazendo rodeios para entrar no assunto. Do seu padrasto. "Risse, querida", disse a mulher, falando com outra pessoa, não com Jude. "Risse, quer desligar essa TV e sair?" Uma garota, bem ao fundo, reclamou, contrariada. "Porque estou no telefone." A garota disse mais alguma coisa. "Porque é particular. Sai agora, por favor." Uma porta de tela foi batida. A mulher suspirou, um som desconcertado tipo crianças, "Você sabe como é", e perguntou a Jude. "Você o viu? Por que não me diz como você acha que ele é, e eu digo se está certo ou não?" Ela estava sacaneando ele. "Sacaneando. Vou devolver", disse Jude. "O paletó? Vá em frente. Pode mandá-lo de volta. Isso não significa que ele virá junto. Nada de reembolso, Sr. Coyne. Nada de trocas." Encarando Jude, Danny mostrava um sorriso confuso, a testa franzida de interesse. Jude notou então o ruído de sua própria respiração, áspera e profunda. Lutava para encontrar as palavras, para descobrir o que dizer. Ela falou primeiro. "Está frio aí?" "Aposto que está gelado." "Vai ficar bem mais frio antes que ele termine." "O que está querendo? Mais dinheiro?" "Não vai ter." "Ela voltou para casa para se matar, seu babaca", disse Jessica Price da Flórida, cujo nome lhe era desconhecido, mas talvez não tão desconhecido quanto ele gostaria que fosse. De repente, sem aviso, a voz dela perderá o ar de descontração e humor. Depois que a dispensou, ela cortou os pulsos na banheira. "Foi nosso querido padrasto quem a encontrou. Ela teria feito qualquer coisa por você, e você a jogou fora como se fosse lixo." "Flórida. Flórida." De repente Jude sentiu uma dor na boca do estômago, uma sensação de peso frio, um enjoo. No mesmo instante, sua cabeça pareceu clarear, livrar-se das teias de exaustão e medo supersticioso. Para ele, ela sempre fora Flórida, mas seu nome verdadeiro era Anna May M. Cedermott. Anna era cartomante, conhecia tarô e quiromancia. Tanto ela quanto a irmã mais velha tinham aprendido tudo aquilo com o padrasto. Ele era hipnotizador por profissão, o último recurso de senhoras com baixa autoestima, fumantes e gordas, que queriam acabar com seus cigarros e seus bombons. Nos finais de semana, porém, o padrasto de Anna se empregava como radiestesista e usava seu pêndulo de hipnotizador, uma lâmina prateada numa corrente de ouro, para encontrar objetos perdidos e dizer às pessoas onde perfurar seus poços. Ele o fazia balançar sobre os corpos dos doentes para curar suas auras e retardar seus cânceres famintos, usava-o para falar com os mortos, fazendo-o oscilar sobre uma mesa Ouija. Mas a hipnose era seu ganha-pão, pode relaxar agora. Feche os olhos. Apenas ouça a minha voz. Jessica Price estava falando de novo. Antes de morrer, meu padrasto me disse o que fazer, como eu devia entrar em contato com você, como devia mandar o paletó e o que aconteceria depois. Disse que ia se encarregar de você, seu filho da puta feio e sem talento. Era Jessica Price, não M. Cedermott, porque se casara e agora era viúva. Jude tinha a impressão de que o marido fora um reservista que morrera em Tikri. Achava que se lembrava de Anna lhe dizendo isso. Não tinha certeza se algum dia Anna havia mencionado o nome de casada da irmã mais velha, embora uma vez tivesse lhe dito que Jessica havia seguido os passos do padrasto na área do hipnotismo. Anna dissera que a irmã ganhava quase $70.000 por ano com isso. Por que eu tive de comprar o paletó? Jude perguntou.
Por que simplesmente não o mandou para mim? A tranquilidade de sua própria voz era uma fonte de satisfação para ele. Parecia mais calmo do que Jéssica. Se não pagasse, o fantasma não pertenceria realmente a você. Você tinha de pagar. E foi o que você fez. Como sabia que eu ia comprar? Mandei um e-mail, não foi? Ana me contou tudo sobre sua coleçãozinha mórbida, seu merdinha cult, sujo e perverso. Imaginei que não ia resistir. Outra pessoa podia ter comprado. Os outros lances, não houve nenhum outro lance. Só o seu. Fui eu quem fiz todos aqueles lances e o leilão só ia ser concluído quando você fizesse uma oferta. Gostou da aquisição? Era mesmo o que estava esperando. Ah, você tem alguma diversão pela frente. Vou gastar aqueles $1000 que me pagou pelo fantasma de meu querido padrasto numa coroa para o seu funeral. Vai valer a pena. Você pode sair, Judy pensou. Simplesmente sair de casa. Deixar o paletó do morto e o morto para trás. Levar Geórgia para uma viagem até Los Angeles. Fazer as malas, estar num voo daqui a 3 horas. Dani pode arranjar isso, Dani pode. Como se ele tivesse falado em voz alta, Jessica Price explicou. Vá em frente e hóspede-se num hotel. Veja o que acontece. Não importa para onde vá, ele estará lá. Quando acordar, vai estar instalado ao pé da sua cama. Ela começou a rir. Você vai morrer e vai sentir a mão gelada dele na sua boca. Então Ana estava morando com você quando se matou? Disse Ellie. Ainda senhor de si. Ainda perfeitamente calmo. Uma pausa. A irmã furiosa estava sem fôlego, precisava de um tempo para responder. Judy podia ouvir um regador de jardim funcionando nos fundos, crianças gritando na rua. Era o único lugar para onde ela podia ir, disse Jéssica. Estava deprimida. Sempre sofreu muito de depressão, mas você piorou a coisa. Andou angustiada demais para sair, buscar ajuda, se encontrar com alguém. Você a fez odiar a si mesma. Você a deixou num estado em que ela só queria morrer. O que a faz pensar que ela se matou por minha causa? Não acha que pode ter sido o prazer de sua companhia que a levou ao limite? Se eu tivesse de ouvir você todo dia, provavelmente também ia querer cortar os pulsos. Você vai morrer, Jéssica cuspiu. Jude cortou. Pense em outra fala. E enquanto estiver trabalhando nisso, aqui está mais alguma coisa em que pensar. Eu mesmo conheço algumas almas danadas. Dirigem Harleys, moram em trailers, usam drogas pesadas, se viciam os filhos e matam as esposas. Você os chama de escória. Eu os chamo de fãs. Quer ver se consigo descobrir alguns que moram na sua área para dar uma passada por aí e dar um alô? Ninguém vai ajudá-lo, disse ela, a voz estrangulada e trêmula de fúria. A marca negra em você vai infectar qualquer um que fique do seu lado. Você não vai sobreviver e todo mundo que tentar ajudá-lo vai morrer. Recitava isso em meio à raiva, como uma fala que houvesse ensaiado, o que talvez tivesse feito mesmo. Todos vão fugir de você, ou vão ser destruídos. Você vai morrer sozinho, está me ouvindo? Sausenhal. Não tenha tanta certeza. Se vou afundar, posso querer companhia, disse ele. E se não conseguir ajuda, talvez eu mesmo vá visitá-la. E bateu com o telefone. Capítulo 8. Judy olhava com ódio para o telefone preto, que ainda segurava com toda a força, deixando os nós dos dedos esbranquiçados. Ouvia a lenta, marcial batida de tambor de seu coração. Chuff, Danny murmura. Merda. Chefe. Ele riu, um riso ralo, entrecortado, sem humor. Que diabo foi isso? Judy ordenou mentalmente que a mão se abrisse, que soltasse o fone. A mão não queria. Ele sabia que Danny fizera uma pergunta, mas era como uma voz ouvida por acaso através de uma porta fechada, parte de uma conversa que acontecia em outro aposento, sem nenhuma relação com ele. Estava começando a absorver a ideia de que Flórida estava morta. Da primeira vez que ouvirá dizer que ela se matara, quando Jessica Price atirou isso na sua cara, aquilo não tinha significado nada, porque ele não deixou que significasse algo. Agora, no entanto, não havia escapatória. Experimentava o conhecimento da morte dela no sangue, que ficava pesado, grosso e estranho dentro dele. Judy não achava possível que ela tivesse morrido, que alguém com quem compartilhar a sua cama pudesse estar agora debaixo da terra. Flórida tinha 26, não 27 anos, tinha 26 quando foi embora. Quando ele a mandou embora. Tinha 26, mas fazia perguntas como uma menininha de 4 anos de idade. Você vai sempre pescar no lago Pontchartrain? Qual foi o melhor cachorro que você já teve? O que você acha que acontece conosco quando morremos? Perguntas em número suficiente para enlouquecer um homem. Ela temia estar ficando louca. And Ava de Primera. Não porque isso estivesse na moda, como algumas meninas góticas, mas clinicamente.
Viverá dominada pela depressão nos últimos 2 meses que passaram juntos, não dormia, chorava sem motivo, esquecia até de se vestir, ficava horas olhando para a TV sem se interessar em ligá-la, atendia ao telefone quando ele tocava, mas não dizia nada, só ficava parada segurando o fone, como se alguém tivesse apertado um botão para desligá-la. Mas, antes disso, os dois haviam passado dias de verão no celeiro, enquanto ele reconstruía o Mustang. Com John Prine no rádio, o doce cheiro do feno cozinhando no calor e tardes cheias de perguntas ociosas sem sentido. Um interrogar interminável que era, dependendo do momento, fatigante, divertido ou erótico. Lembrou-se do corpo dela, tatuado e branco como a neve, com os joelhos ossudos e as coxas magrelas de uma corredora de longa distância. A respiração dela em seu pescoço. Disse Danny. Estendeu o braço, e seus dedos encostaram de leve no pulso de Judy. Com aquele toque, a mão dele se abriu bruscamente, soltando o fone. Está tudo bem com você? Não sei. Não quer me dizer o que está acontecendo? Lentamente Judy ergueu os olhos. Danny estava de pé, debruçado sobre a escrivaninha. Tinha perdido um pouco de sua cor, e as sardas amarelo-avermelhadas sobressaíam em alto relevo contra o branco das faces. Danny fora amigo dela. Daquele modo não ameaçador, descontraído, levemente impessoal, com que se tornará amigo de todas as garotas de Judy. Fazia o papel do gay boa-praça, gentil e compreensivo, alguém em quem podiam confiar para guardar seus segredos, alguém com quem podiam desabafar e fofocar, alguém que proporcionava intimidade sem envolvimento. Alguém que diria a elas coisas sobre Judy que Judy não ia lhes dizer. A irmã de Danny tomara uma overdose de heroína quando ele era calouro na universidade. A mãe dele se enforcara 6 meses depois, e fora Danny quem a encontrara morta. O corpo pendia do único caibro da despensa, os dedos dos pés apontados para baixo, girando em pequenos círculos sobre um banquinho derrubado. Ninguém precisava ser psicólogo para ver que o duplo impacto das mortes da irmã e da mãe também liquidara uma parte de Danny, congelando-o nos 19 anos. Embora ele não usasse unhas pintadas de esmalte preto ou argolas nos lábios, de certo modo seu fascínio por Judy não era muito diferente da atração que meninas como Geórgia ou Flórida sentiam por ele. Judy colecionava essas pessoas quase exatamente do mesmo modo que o flautista de Amelin colecionava ratos e crianças. Compunha melodias tiradas da raiva, da perversão, da dor, e elas vinham a ele, deslizando com a música, esperando que ele as deixasse cantar junto. Judy não queria contar a Danny o que Flórida tinha feito a si própria, queria poupá-lo. Seria melhor não dizer. Não tinha certeza de como ele reagiria. Mas acabou contando mesmo assim. Anna McDermott. Ela acordou os pulsos. A mulher com quem acabei de falar é irmã dela. Flórida? Disse Danny. Ele afundou na cadeira, que estalou com seu peso. Danny parecia ter perdido o fôlego. Pressionou as mãos contra a barriga e se inclinou um pouco para a frente, como se estivesse com cólica. Merda! Que merda! Disse em voz baixa. Nunca houve palavras que soassem menos obscenas. Seguiu-se um silêncio. Judy reparou pela primeira vez que o rádio estava ligado, murmurando baixo. Trent Reznor cantava dizendo que estava pronto para desistir de seu império de lama. Era engraçado ouvir o Nine Inch Nails naquele momento. Judy conhecera Flórida, nos bastidores de um show de Trent Reznor. A realidade da morte dela o atingiu de novo, de cima a baixo, como se estivesse tomando consciência, pela primeira vez, do que havia acontecido. Você vai sempre pescar no lago Pontchartrain? E então, o choque começou a se fundir com o ressentimento doentio. A morte de Anna era tão sem sentido, estúpida e egoísta que era impossível não odiá-la um pouco, não querer xingá-la. Mas nunca mais poderia dizer o que sentia para ela, porque estava morta. Deixou algum bilhete? Danny perguntou. Não sei. Não obtive muita informação da irmã. Prestar atenção. Às vezes saíamos para tomar umas margaritas, disse ele. Era uma garota incrivelmente meiga. Ela e suas perguntas. Um dia me perguntou se eu tinha um lugar preferido para ver a chuva quando era criança. Como se pode fazer uma pergunta assim tão incrível? Ela me fez fechar os olhos e descrever como era a paisagem do lado de fora da janela do meu quarto quando estava chovendo. 10 minutos nisso. Você nunca sabia o que ela ia perguntar depois. Fomos parceiros quase em tempo integral. Não entendo. Quero dizer, sei que estava deprimida. Ela me falou nisso. Mas ela realmente não queria estar. Será que não pensou em ligar para um de nós antes de fazer algo como? Será que não pensou em nos dar uma chance de convencê-la a não fazer isso? Acho que não. De certa forma, Danny parecia ter minguado nos últimos minutos, recolhendo-se dentro de si mesmo. E a irmã, ele continuou, a irmã acha que a culpa é sua? Bem, isso é loucura. Mas a voz de Danny estava fraca, e Judy achou que ele já não parecia inteiramente seguro de si. Acredito que sim. Ela enfrentava problemas emocionais bem antes de conhecer você, disse Danny com um pouco mais de confiança. Acho que é coisa de família, disse Judy. É. Danny se inclinou de novo para a frente. É. Quero dizer. Que diabos está acontecendo? Foi a irmã de Anna quem vendeu o fantasma para você? O paletó do morto. Não estou entendendo nada. Por que você quis ligar para ela?
Jude não queria contar a Dani o que tinha visto na noite anterior. Naquele momento, atirado contra a dura verdade da morte de Flórida, não estava mais inteiramente certo do que tinha visto na noite anterior. Agora o velho sentado no corredor às 3 da manhã, na frente da porta do seu quarto, já não parecia tão real. O paletó que ela me mandou é uma espécie de ameaça de morte simbólica. A mulher nos induziu a comprá-lo. Por alguma razão, não pôde simplesmente mandá-lo para mim, primeiro eu tinha de pagar por ele. Acho que se pode dizer que a sanidade não é o seu ponto forte. Bem, pude perceber que havia alguma coisa errada assim que o paletó chegou. Veio numa porra de caixa preta em forma de coração, e, talvez isto pareça meio paranoico, mas tinha um alfinete escondido para picar alguém. Havia um alfinete escondido no paletó? Picou você? Não. Mas deu uma boa espetada na Geórgia. Ela está bem? Será que havia alguma coisa no alfinete? Algo tipo arsenical? Não. Não acredito que a mente de Jessica Price de Psychoville, Flórida, seja assim tão estúpida. Profunda e intensamente louca, mas não estúpida. Quer me assustar, não ir para a cadeia. Ela me disse que o fantasma de seu querido padrasto veio com o paletó e que vai me fazer pagar pelo que fiz a Ana. O alfinete era provavelmente, sei lá, parte do voodoo. Fui criado perto de Panhandle. O lugar está formigando de escória desdentada, comedores de gambás, moradores de trailers cheios de ideias estranhas. Você pode usar uma coroa de espinhos em seu emprego na lanchonete local, sem chamar a atenção de ninguém. Quer que eu chame a polícia? Dani perguntou. Estava retomando seu sangue frio. A voz já não parecia tão sufocada, tinha recuperado um pouco da autoconfiança. Não. Ela está fazendo ameaças contra sua vida. Quem disse isso? Você disse. Eu também estou dizendo. Estava sentado bem aqui e ouvi toda a coisa. O que você ouviu? Dani o encarou um instante, depois baixou as pálpebras e sorriu de uma forma meio entorpecida. O que você disser que eu ouvi? Jude devolveu o sorriso, mesmo a contragosto. Dani era descarado. Naquele momento, Jude não conseguia lembrar porque às vezes não gostava dele. Disse Jude. Tenho a minha maneira de lidar com isso, mas você pode fazer uma coisa por mim. Ana mandou algumas cartas depois de ir para casa. Não sei o que fiz com elas. Não quer dar uma olhada por aí? Claro, de repente esbarro nelas. Dani estava novamente pouco à vontade, e, mesmo que tivesse recuperado o senso de humor, não tinha recobrado a cor. Jude, quando você diz que tem a sua maneira de lidar com a coisa, o que está querendo dizer? Ele apertou o lábio inferior, franzindo a testa numa atitude de reflexão. Aquela coisa que você disse quando desligou. Falando sobre mandar pessoas procurá-la. Ir lá você mesmo. Você estava muito irritado. Nunca ouvi assim. Será que devo me preocupar? Você? Não disse Jude. Ela talvez. Capítulo 9. Sua mente saltava de uma coisa ruim para outra. Ana nua, de olhos fundos e flutuando morta numa água de banho vermelha, Jessica Price ao telefone, você vai morrer e vai sentir a mão gelada dele na sua boca. O velho sentado no corredor com o paletó preto estilo Johnny Cash, erguendo devagar a cabeça e fitando Jude quando ele passava. Precisava silenciar o barulho em sua cabeça, algo que geralmente conseguia, fazendo algum barulho com as mãos. Jude carregou a dobro para o estúdio, dedilhou-a experimentalmente e não gostou do tom. Então foi até o closet, procurar um capo para apertar as cordas, e em vez disso, encontrou uma caixa de munição. As balas estavam numa caixa em forma de coração. Uma das caixas amarelas em forma de coração, que o pai costumava dar à sua mãe todo dia dos namorados, todo dia das mães, no Natal e no aniversário dela. Marty nunca lhe deu mais nada, nem rosas, nem anéis, nem garrafas de champanhe. Era sempre a mesma grande caixa de bombons da mesma loja de departamentos. A reação dela parecia tão previsível quanto o presente. Ela sempre dava um sorriso. Um sorriso tímido, sem graça, com os lábios fechados. Tinha vergonha dos dentes. Os de cima eram postiços. Os verdadeiros haviam sido arrancados por um soco. Primeiro, ela sempre oferecia a caixa ao marido, que com um sorriso orgulhoso, como se o presente fosse um colar de brilhantes, não uma caixa de bombons de $3, balançava a cabeça negativamente. Então ela oferecia os bombons ao filho. E Jude sempre escolhia o mesmo, o do centro, um de cereja. Gostava do gluchi que o bombom fazia quando ele dava a mordida, da seiva viscosamente doce, da textura macia da cereja. Imaginava que estava se servindo de um olho com cobertura de chocolate. Já naquele tempo Jude sentia prazer em fantasiar o pior, deliciando-se com as mais horripilantes possibilidades. Jude encontrou a caixa aconchegada num ninho de ratos de cabos, pedais e adaptadores, mais exatamente num estojo de guitarra, encostado nos fundos do closet de seu estúdio. Não um estojo de guitarra qualquer, mas aquele com o qual partirá de Louisiana 30 anos atrás, embora a Yamaha usada de $40, que um dia ocupará não estivesse mais com ele há tempos.
Deixará-a para trás, num palco de São Francisco, onde uma noite, em 1975, abrirá um show do Led Zeppelin. Estava deixando um monte de coisas para trás naqueles dias. Sua família, Louisiana, porcos, pobreza, o nome com o qual nascerá. Não perdia muito tempo com o passado. No instante em que tirou a caixa de bombons do estojo da guitarra, suas mãos perderam a força e ele a deixou cair. Jude soube o que havia nela sem sequer abri-la, soube à primeira vista. Se havia alguma dúvida, a menor que fosse, ela desapareceu quando a caixa atingiu o solo e ele ouviu as cápsulas de metal retinirem e tilintarem lá dentro. A imagem o fez recuar num terror quase atávico, como se tivesse enfiado o braço entre os cabos e uma aranha gorda, de pernas peludas, tivesse rastejado para as costas de sua mão. Não via a caixa de munição havia mais de 3 décadas. Só sabia que a deixará enfiada entre o colchão e o estrado de molas de sua cama de criança, na época de Moore S. Corner. A caixa não viera da Louisiana com ele, e não tinha como estar ali, no estojo de sua velha guitarra, mas estava. Ficou olhando um instante para a caixa amarela em forma de coração, depois se obrigou a pegá-la. Puxou a tampa e virou a caixa de cabeça para baixo. Balas se espalharam pelo chão. Ele próprio as colecionara, tão ávido por elas quanto algumas crianças eram por cartões de beisebol. Sua primeira coleção. Começara quando ele tinha 8 anos, quando ainda era Justin Kauzinski, antes de ter sequer imaginado que um dia, anos e anos depois, seria outra pessoa. Certa vez estava perambulando pelo pasto e ouviu alguma coisa estalar sob o pé. Curvou-se para ver no que havia pisado e encontrou uma cápsula vazia de espingarda. Provavelmente era do pai. Era outono, quando o velho atirava nos perus. Justin cheirou o cilindro estilhaçado, achatado. O odor de pólvora irritou suas narinas, uma sensação que devia ter sido desagradável, mas que pareceu estranhamente fascinante. A cápsula voltou para casa com ele, no bolso do seu macacão, e acabou numa das caixas de bombons vazias da mãe. A coleção foi logo acrescida de 2 balas calibre 38, surrupiadas da garagem de um amigo, umas curiosas cápsulas prateadas vazias de rifle, que achará na área de tiro, e uma bala de fuzil de assalto, do tamanho de seu dedo médio. Esta última ele negociara, e tinha-lhe custado caro, um exemplar da revista Creep, com capa de frazeta, mas achou que a troca fora justa. À noite ele se deitava na cama contemplando as balas, apreciando o modo como a luz das estrelas brilhava nos cilindros polidos, cheirando o chumbo, assim como um homem poderia cheirar uma fita impregnada do perfume de uma amante. Pensativamente, com a cabeça cheia de doce fantasia. Nos tempos do colégio, ele enfiou a bala de fuzil numa tira de couro e usou-a em volta do pescoço até o diretor confiscá-la. Jude se admirava de não ter encontrado um meio de matar alguém naquela época. Possuía todos os elementos-chave de um estudante atirador: hormônios, angústia, munição. As pessoas não entendiam como algo como Columbine podia acontecer. Jude se perguntava como não acontecia com mais frequência. Agora via tudo ali. A bala de espingarda amassada, as cápsulas vazias prateadas, a bala de 2 polegadas do fuzil, que não podia estar ali, porque o diretor nunca a devolvera. Era um aviso. Jude tinha visto um morto durante a noite, o padrasto de Anna. E este era o modo de o fantasma dizer a Jude que o negócio deles não estava concluído. Era uma coisa maluca de se pensar. Tinha de haver uma dúzia de explicações mais razoáveis para a caixa, para as balas. Mas Jude não se importava com o que era razoável. Não era um homem razoável. Só se importava com o que era verdade. Vira um morto no meio da noite. Talvez por alguns segundos, no estúdio salpicado de sol de Dani, tivesse sido capaz de bloquear a coisa, fingir que não acontecerá, mas acontecerá. Mais tranquilo agora, ele pensava friamente nas balas. Ocorreu-lhe que talvez fosse mais que um aviso. Talvez fosse também uma mensagem. O morto estava lhe dizendo para se armar. Jude pensou na Super Blackout, no cofre debaixo de sua mesa. Mas contra o que ia atirar? Pelo que entendia, o fantasma existia, antes de mais nada, dentro de sua cabeça. Talvez fantasmas sempre assombrassem mentes, não lugares. Se quisesse dar um tiro nele, teria de virar o cano contra sua própria testa. Colocou os projéteis de volta na caixa de bombons da mãe e pôs a tampa. Balas não iam lhe servir de nada, mas havia outros tipos de munição. Tinha uma coleção de livros, numa prateleira, num dos cantos do estúdio, títulos sobre o oculto e o sobrenatural. Mais ou menos na época em que Jude estava começando a gravar, o Black Sabbath estourou, e o empresário de Jude recomendou que não faria mal pelo menos sugerir que ele e Lucifer estavam se tratando pelo primeiro nome. Jude já tinha se interessado pelo estudo de psicologia de grupo e hipnose de massa, sobre a teoria de que, se ter fãs era bom, ter adoradores era ainda melhor. Acrescentou volumes de Aleister Crowley e o caso de Charles Dexter Ward à sua lista de leitura, e foi avançando por eles com uma cuidadosa, séria concentração, sublinhando conceitos e fatos cruciais. Mais tarde, depois que se tornou uma celebridade, satanistas, praticantes de Wicca e espíritas, que ao ouvir sua música, julgavam erroneamente que Jude compartilhava os mesmos interesses. Na verdade, ele estava se lixando. Era como usar calças de couro, só encenação. Mandaram-lhe ainda mais material de leitura, sem dúvida fascinante. Um obscuro manual, impresso pela Igreja Católica nos anos 30, para a realização de exorcismos. A tradução de um livro de 500 anos atrás com salmos pervertidos.
Ímpios, escritos por um templário louco, um livro de receitas para canibais. Jude colocou a caixa de munição entre os livros em cima da prateleira, a ideia de tocar alguma coisa totalmente esquecida. Passou a do polegar pelas lombadas das capas duras. O frio naquele estúdio era suficiente para deixar seus dedos rijos e desajeitados. Era difícil virar as páginas, e ele não sabia o que estava procurando. Durante algum tempo lutou para avançar por um texto tortuoso sobre espíritos que assumem a forma de animais, criaturas de intensa sensibilidade que estavam ligadas por amor e sangue a seus donos, e que podiam lidar diretamente com os mortos. Era escrito num denso inglês do século XVIII, sem qualquer pontuação. Jude demorou 10 minutos para atravessar um único parágrafo e não chegou a entender o que tinha lido. Pôs a obra de lado. Em outro livro, se deteve num capítulo sobre possessão, por meio do demônio ou de algum espírito odioso. Uma ilustração grotesca mostrava um velho estatelado na cama, entre um emaranhado de lençóis, os olhos esbugalhados de terror e a boca muito aberta. Enquanto isso, um homúnculo nu com ar de maldade saía por entre seus lábios. Ou pior, talvez a coisa estivesse entrando. Jude leu que qualquer um que abrisse o portão dourado da mortalidade para dar uma espiada do outro lado se arriscava a deixar alguma coisa passar, e que os doentes, os velhos e os que amavam a morte estavam particularmente em perigo. O tom era decidido, culto, e Jude foi estimulado a prosseguir até ler que o melhor método de proteção era se banhar em urina. Ele tinha a mente aberta quando se tratava de depravação, mas estabelecia limites em relação a esportes aquáticos. Por isso, quando o livro escorregou de suas mãos geladas, não se preocupou em apanhá-lo. Em vez disso, chutou-o para bem longe. Leu sobre a reitoria de Borley, sobre contatar espíritos através da mesa Ouija e sobre os usos alquímicos de sangue menstrual. Seus olhos foram entrando e saindo de foco, e de repente, ele estava jogando livros para o ar, atirando-os pelo estúdio. Não havia uma só palavra que não fosse asneira. Demônios, espíritos de animais guardiões, círculos encantados e os benefícios mágicos do mijo. Um volume derrubou um abajur de sua escrivaninha, provocando um ruidoso creche. Outro atingiu um disco de platina emoldurado. Uma teia de aranha de linhas brilhantes estilhaçadas saltou do vidro para o disco de prata. A moldura caiu da parede, bateu no chão, e sua face esmigalhada ficou virada para baixo. A mão de Jude encontrou a caixa de bombons cheia de projéteis. A caixa bateu na parede, e a munição se espalhou pelo chão num fragor metálico. Agarrou outro livro. Respirando forte, o sangue quente, querendo provocar algum dano, não importava onde. De repente se conteve, porque a sensação da coisa em sua mão era estranha. Olhou e viu uma fita preta de vídeo, sem rótulo. Não percebeu de imediato o que tinha ali, teve de pensar um pouco antes de chegar à conclusão. Era a sua fita Snaf. Estava na prateleira com os livros, separada dos outros vídeos havia quanto? 4 anos. Ficará tanto tempo lá, que ele deixará de vê-la no meio dos volumes de capa dura. Tinha se tornado apenas uma parte da bagunça geral nas prateleiras. Certa manhã, ao entrar no estúdio, Jude encontrara a mulher, Shannon, assistindo à fita. Ele estava fazendo as malas para uma viagem a Nova York e entrará no estúdio para pegar a guitarra que levaria consigo. Parou na porta ao se deparar com Shannon. Imóvel diante da TV, ela via um homem sufocar uma adolescente nua com um saco plástico transparente, enquanto outros homens observavam. Séria, a testa enrugada de concentracao, Shannon via a moca da fita morrer. Jude não se incomodava com o temperamento dela, acessos de raiva não o impressionavam, mas aprenderá a ter cautela quando Shannon ficava daquele jeito. Calma, silenciosa e fechada em si mesma. Isso é real? Ela perguntou por fim. Ela está realmente morrendo? Jude olhou para a TV. A garota nua tinha caído mole no chão, toda contorcida. Ela está realmente morta. Mataram também o namorado, você viu? Ele suplicava. Ganhei de um policial. Ele me disse que os 2 jovens texanos eram viciados, que atiraram contra uma loja de bebida, se mataram alguém, depois correram para se esconder em Tijuana. Os tiras guardam algumas dessas fitas sádicas por aí. Ele implorou pela vida dela. É horrível, disse Jude. Não sei por que ainda tenho isso. Eu também não, disse Shannon se levantando e ejetando a fita. Ficou olhando para ela, como se fosse a primeira vez que via uma fita de vídeo, e estivesse tentando imaginar para que poderia servir. Tudo bem com você? Jude perguntou. Não sei, disse Shannon virando o olhar vidrado, confuso, na direção dele. E com você? Ao ver que Jude não respondia, ela cruzou o aposento, deixando-o para trás. Na porta, Shannon se recompôs e percebeu que continuava segurando a fita. Então colocou-a calmamente na prateleira antes de sair. Mais tarde a empregada empurrou a fita para o meio dos livros. Foi um erro que Jude nunca se preocupou em corrigir. E inclusive não demorou a esquecer que a fita estava lá. Tinha outras coisas em que pensar. Depois de voltar de Nova York, encontrou a casa deserta e o lado do closet de Shannon vazio. Nem se preocupará em deixar um bilhete, nada de querido Jude, dizendo que a relação dos dois fora um erro, ou que ela havia amado uma versão de Jude que realmente não existia e que ficariam melhor separados. Shannon tinha 46 anos, e já fora casada uma vez e se divorciara. Não fazia teatrinhos juvenis.
Quando tinha algo a dizer a Jude, telefonava. Quando precisava de alguma coisa, o advogado dela telefonava. Olhando agora para a fita, Jude realmente não entendia por que tinha se agarrado àquilo, ou por que aquilo tinha se agarrado a ele. Achou que devia ter procurado a fita e se livrado dela quando voltou para casa e viu que Shannon partirá. Aliás, não sabia exatamente por que aceitar a fita quando ela lhe fora oferecida. Jude hesitou à beira do incômodo pensamento de que estava sempre um tanto disposto demais a pegar o que lhe ofereciam, sem pensar nas consequências. E olha a confusão em que se metera. Anna tinha se oferecido a ele e ele a pegara. Agora estava morta. Jessica Price tinha lhe oferecido o paletó do morto e agora o paletó era dele. Agora era dele. Na realidade, não fizera grande coisa para ser dono do paletó de um fantasma, de uma fita de vídeo de sexo e morte ou de qualquer outra peça da sua coleção. Parecia que todas essas coisas tinham sido arrastadas até ele como ligas de ferro puxadas por um imã, e ele, tanto quanto um imã, não conseguia deixar de atraí-la se de se agarrar a elas. Isso, no entanto, sugeria impotência e ele nunca fora indefeso. Se ia mesmo atirar alguma coisa na parede, devia ser aquela fita. Mas ficará parado tempo demais, pensando. O frio no estúdio estava minando sua energia, e Jude se sentia cansado, sentia o peso da idade. Espantava-se por não poder ver sua própria respiração. Era esse ponto que o frio parecia ter chegado. Não podia imaginar algo mais tolo, ou impotente, que um homem de 54 anos, atirando seus livros para o ar num acesso de raiva, e, se havia uma coisa que ele desprezava, era a fraqueza. Teve vontade de jogar a fita no chão e pisoteá-la, mas em vez disso, tornou a colocá-la na prateleira, sentindo que era mais importante recuperar o controle e agir, ao menos por um momento como adulto. Livre-se da coisa, Georgia disse da porta. Capítulo 10. Os ombros dele estremeceram num reflexo de surpresa. Ele se virou e olhou. Ela era naturalmente pálida, mas seu rosto agora estava sem nenhuma cor, como se fosse osso polido. Estava mais parecida com um vampiro do que de hábito. Jude se perguntou se não era um truque de maquiagem, antes de perceber que as bochechas pareciam úmidas, e os finos fios de cabelo preto, em suas têmporas, estavam grudados de suor. Vestia um pijama e agarrava os próprios braços, tremendo de frio. Está doente? Ele perguntou. Estou bem, disse ela. A própria imagem da saúde. Livre-se da coisa. Calmamente, ele tornou a colocar a fita de vídeo na prateleira. Me livrar do quê? Do paletó do homem morto. Cheira mal. Não reparou no cheiro quando tirou do closet? Não está no closet? Não, não está no closet. Estava estendido na cama quando eu acordei. Todo esticado do meu lado direito. Você se esqueceu de guardá-lo de novo? Ou será que nem se lembra de tê-lo tirado de lá? Juro por Deus, acho incrível que você ainda se lembre de guardar o peru nas calças depois da mijada. Espero que tenha valido a pena fumar toda a maconha que você fumou nos anos 70. Aliás, que diabo você estava fazendo com o paletó? Se o paletó estava fora do closet, tinha saído sozinho. Não havia vantagem em contar isso a Georgia, e ele não disse nada, fingindo interesse em arrumar o estúdio. Jude contornou a escrivaninha, se curvou e desvirou o disco emoldurado que havia caído no chão. O disco, aliás, estava tão quebrado quanto a placa de vidro em cima dele. Ele soltou a moldura com um estalo e deu uma batidinha de lado. O vidro quebrado escorregou com um estrépito musical para a cesta de lixo ao lado da escrivaninha. Jude recolheu os pedaços de seu álbum de platina despedaçado, pequena e feliz multidão de linchadores, e colocou-os no lixo, 6 brilhantes lâminas de cimitarra de aço sulcado. O que fazer agora? Supunha que um homem racional iria dar outra olhada no paletó. Ele se levantou e virou-se para Georgia. Vamos. Você devia deitar. Está com uma aparência horrível. Vou tirar o paletó de lá, e depois vou colocá-la na cama. Jude pôs a mão no alto de seu braço, mas ela se esquivou. Não. A cama também está com o cheiro dele. E os lençóis, de cima a baixo. Então vamos pegar lençóis limpos, disse Jude agarrando de novo seu braço. Ele a fez girar, e guiou-a para o corredor. O morto estava sentado a 2/3 do caminho para o fim do corredor, na cadeira chaqueira à esquerda, a cabeça baixa em reflexão. Uma camada de sol da manhã caía onde suas pernas deviam estar. Elas desapareciam ao serem atravessadas pela luz, o que lhe dava um ar de veterano de guerra, a calça terminando em cotos, em torno da metade das coxas. Embaixo daquele borrifo de sol, apareciam mocassins pretos, engraxados, e pés com meias pretas enfiados neles. Entre as coxas e os sapatos, as únicas pernas visíveis eram as da cadeira, a madeira revelando um louro lustroso sob o sol. Assim que notou sua presença, Jude olhou para o lado. Não queria vê-lo, não queria pensar no fato de ele estar ali. Olhou de relance para Georgia. Queria saber se ela também havia visto o fantasma.
Com as franjas caídas nos olhos, Geórgia fitava os próprios pés, que ia arrastando enquanto Jude a conduzia, a mão em seu braço. Jude teve vontade de pedir que ela olhasse, teve vontade de saber se Geórgia podia enxergá-lo também, mas estava assustado demais com o morto para falar, tinha medo que o fantasma o visse e levantasse os olhos. Era loucura achar que o homem morto não ia dar conta da passagem dos dois, mas por uma razão que não poderia explicar, Jude sentiu que se ambos ficassem bem calados, conseguiriam escapulir sem ser vistos. Os olhos do morto estavam fechados, o queixo quase tocava o peito, parecia apenas um velho cochilando sob o sol do final da manhã. O que Jude mais queria era que ele ficasse exatamente como estava. Sem se mexer. Sem despertar. Sem abrir os olhos, por favor, sem abrir os olhos. Chegaram mais perto, mas Geórgia não olhou para o lado. Limitou-se a deitar a cabeça sonolenta no ombro de Jude e fechar os olhos. Não vai me dizer por que tinha de fazer toda aquela bagunça no estúdio? E por que estava gritando? Acho que ouvi você gritar. Ele não queria olhar de novo, mas não pôde evitar. O fantasma continuava onde estava, a cabeça inclinada para o lado. Sorria ligeiramente, como se recordasse um pensamento ou um sonho agradável. O morto não parecia ter ouvido o que ela dissera. Jude teve então uma ideia, inacabada, difícil de articular. Com os olhos fechados e a cabeça caída daquele jeito, o fantasma não parecia exatamente estar dormindo. Parecia estar concentrado, tentando ouvir alguma coisa. Tentando ouvir o que ele dizia, Jude pensou. Esperando talvez ser reconhecido, antes de reconhecer, ou tentar reconhecer, Jude. Estavam agora quase sobre o homem, prestes a ultrapassá-lo, e Jude se encolheu contra Geórgia para não encostar nele. Foi o que me acordou, o barulho e depois o cheiro. Ela deixou escapar uma tosse leve e ergueu a cabeça, apertando os olhos embaçados para a porta do quarto. Ainda não havia reparado no fantasma, embora estivessem passando bem na frente dele. Então ela se empinou e parou de andar. Não vou entrar ali, enquanto você não tomar alguma providência com relação àquele paletó. Jude deixou a mão deslizar do braço para o pulso de Geórgia e apertou-o, impelindo-a para a frente. Ela soltou um gemido baixo de dor, protestou, tentou se afastar dele. Que porra é essa? Continue andando, disse Jude, logo percebendo, com um doloroso palpitar do coração, que havia falado. Olhou de relance para o fantasma, e nesse momento, o morto, levantou a cabeça, e suas pálpebras se abriram. Mas no lugar dos olhos, só havia um rabisco preto. Como se uma criança tivesse pegado um pilot mágico, capaz de desenhar em pleno ar, e tivesse tentado desesperadamente escrever sobre eles. As linhas pretas se contorciam e se entrelaçavam uma a outra, como vermes amarrados num nó. E então, Jude passou por ele empurrando Geórgia, que se debatia e gemia, pelo corredor. Olhou para trás ao chegar à porta do quarto. O fantasma ficou de pé, e quando se levantou, suas pernas saíram da luz do sol, e o contorno delas voltou a existir. Na realidade, eram as pernas compridas da calça preta, nitidamente amassadas. O morto estendeu o braço direito para o lado, a palma voltada para a porta, e algo caiu de sua mão, um pingente prateado e chato, com um brilho de espelho de tão polido. Estava na ponta de uma delicada corrente de ouro. Não exatamente um pingente, mas algum tipo de lâmina curva. Como o pêndulo daquela história do Edgar Allan Poe numa versão para uma casa de bonecas. A corrente de ouro estava conectada ao anel que havia ao redor de um de seus dedos, na realidade uma aliança de casamento. O morto deixou Jude contemplar por um instante a cena, e moveu o pulso, como uma criança fazendo um truque com ió com acento circunflexo e ió com acento circunflexo. A pequena lâmina curva saltou para sua mão. Jude sentiu o gemido que lutava para abrir caminho desde o fundo de seu peito. Empurrou Geórgia para dentro do quarto e bateu a porta. O que está fazendo, Jude? Ela gritou, finalmente conseguindo se livrar e tropeçando para longe dele. Cale a boca. Ela bateu em seu ombro com a mão esquerda, depois deu-lhe um tapa nas costas com a direita, a mão com o polegar infeccionado, o que doeu mais nela do que nele. Geórgia soltou um grito sufocado de dor e deixou-o em paz. Ele continuava, segurando a maçaneta. Prestava atenção no corredor. Silêncio. Jude abriu um pouco a porta e olhou por uma fresta de 7 centímetros, pronto para bater de novo a porta. A expectativa era que o morto com sua lâmina numa corrente estivesse ali. Não havia ninguém no corredor. Ele fechou os olhos. Fechou a porta. Apoiou a testa nela, puxou uma boa quantidade de ar para os pulmões, prendeu-o, soltou devagar. O rosto estava pegajoso de suor, e ele ergueu a mão para enxugar. Então uma coisa gelada, ácida e dura, roçou levemente seu rosto, e quando ele abriu os olhos, viu a lâmina curva do homem morto em sua própria mão, o aço azulado refletindo a imagem de seu próprio olho, arregalado, fixo. Jude gritou, e atirou a lâmina no chão. Quando olhou, ela não estava mais lá.